Pode ser, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite, que seu Espírito Santo, com temor e reverência, nos capacita para aprendermos mais da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, estudando sobre o céu, o sexto dia, a criação do homem. Nós estamos analisando, então, nesse processo do sexto dia, a Bíblia versus secularismo. Nós estamos, então, no romance A Divina Comédia, de Dante. Agora nós estamos no capítulo 9, dos versos 106 a 133. Nós pregamos a quarta passada, onde o anjo abre a porta e depois vai embora. Então, os peregrinos atravessam sem guerra alguma. E agora Dante verá dentro da cidade, que tanto resistiu por fora. E o que é que ele encontra lá? O que ele encontra é, na verdade, o anticlímax mais eloquente do poema. Por fora, Dite, que era a capital do inferno, parecia uma cidade. Muralhas de ferro, torres ardendo e 1000 sentinelas. Por dentro, não há cidade alguma, há um cemitério. Uma campina cheia de dor e de cruel lamento ou tormento, coberta de sepulcros em brasa, com tampas erguidas, de onde sobe os lamentos. Sem praças, sem casas, sem gente, sem tumultos. A fachada do reino das trevas, numa só imagem. Ameaça por fora e funeral por dentro. E quem mora nos túmulos? Virgílio responde, Virgílio aqui representa a razão humana. Aqui estão os heresiarcas, os pais. A palavra patriarca, matriarca, são os pais da heresia, com seus seguidores de toda a seita. Nós pregamos o sermão 206 e anunciamos a porta. E hoje a gente vê isso comprimido. Passada a divisa, começam então os pecados da mente. E o primeiro pecado do intelecto é a heresia. Veja, a razão se ajoelha, ou ela fica de joelhos, ou ela toma o próprio pecado que estas muralhas guardam. E aqui mostram para a gente as celas, ou os quartos, ou as prisões dos intelectos que não se ajoelharam. Veremos hoje, então, esse trecho em 5 quadros. Primeiro, a cidade que é cemitério, os túmulos da terra e os do inferno, de modo mais amargo, o fogo e as tampas erguidas, aqui estão os heresiarcas. O que é heresia? Porque ela nunca cai sozinha. A virada à direita, o rumo do peregrino entre os túmulos do erro. E no fim, o sepulcro aberto que prega as boas novas. Então vamos começar a primeira parte, sem guerra alguma, a cidade que é cemitério. O romance, nos versículos 106 a 111, fala assim, ó: dentro entramos sem guerra alguma, e eu, que desejava ver a condição que tal fortaleza encerra, logo que estive dentro, volto os olhos em redor e vejo a cada mão uma grande campina cheia de dor e de cruel lamento. Veja a questão aqui, sem guerra alguma. Virgílio disse no sermão passado que eles entrariam ali sem ira. A ira foi a do enviado que veio quebrando tudo, destruindo tudo para abrir aquela porta, mostrando que nós atravessamos em paz uma porta que a ira de outro abriu. O crente vive isto a vida inteira. Cada portão cruzado tranquilo custou a guerra de alguém que não foi a nossa. Se a gente começar a esquecer disso, a gente vai começar a achar que cada porta que a gente atravessa porque o mérito é nosso. Alguém lutou as nossas guerras, alguém venceu as nossas batalhas, e quem atravessa por mérito já vai errar a porta. Então, veja o choque. Dante desejava ver a condição, o que tinha lá dentro, que ela encerrava, aqueles portões imponentes, grandiosos. Nós pregamos vários sermões à porta dele. E veja, aquelas muralhas extraordinárias não justifica o que ela guarda. Olha em redor, o que ele vê é uma necrópole. Nenhum palácio, nenhum cidadão de pé, só sepulcros em chama. E a cada mão a mesma campina, mostrando que o erro tem muitas portas, mas um só quintal. O reino das trevas gasta tudo na fachada, porque a fachada é tudo o que ele tem. Não é assim o pecado?
O pecado só tem aparência, só tem fachada, só tem aquilo que atrai os olhos. Mas o final de todo pecado é o sepulcro, é a morte. E veja o verbo do poeta: aquilo que a fortaleza encerra, que ela tranca. A muralha não protege os moradores, ela os prende, eles são prisioneiros daquela cidade. Então, Dite é presídio com arquitetura de palácio. O pecado é assim, ele é essa arquitetura de castelo, mas é um presídio. Assim é toda a servidão do pecado. Promete fortaleza e entrega um cárcere. O texto de Provérbios diz que as iniquidades prendem, como as cordas do pecado será detido. Ninguém é tão prisioneiro quanto quem confunde a cela com uma cidadela. Agora, se a gente colocar as duas cidades lado a lado, a Escritura encerra a história com duas cidades. A cidade de Deus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, em Hebreus 12, 22, e dela está escrito que nela não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Ou seja, uma capital sem um único túmulo. Gente viva, coroada, reis e rainhas. A capital das trevas é exatamente a inversão. Uma cidade que só tem túmulo, nenhuma casa, nenhum berço. Todo homem está agora mesmo mudando-se para uma dessas cidades. E a Escritura tem o diagnóstico exato dessa cidade. E o Senhor entregou isto a uma igreja. Ele fala assim, vocês têm nome que vive, mas vocês estão mortos. Sardes é aquela igreja de reputação de vida, mas a realidade era um túmulo. E a regra é mais ou menos assim: quanto mais vivacidade demonstra, por exemplo, uma igreja, quanto mais entusiasmo ela mostra, mais morta ela está. Quanto mais operosa é, quanto mais visual. Por isso desenvolvi a tese do livro sobre a heresia da estética. Porque nós desenvolvemos um conceito de igreja avivada e confundimos isso. Estamos atraídos, na verdade, por uma falsa adoração e o fim disso é a morte. Sardes é uma igreja assim, grande, poderosa, operosa, teoricamente viva. Qualquer um dava 10 para aquela igreja e Jesus diz que ela está morta. Então, o secularismo é a dite mais bem murada da história. Universidades, mídias, tribunais. E atrás da muralha, os sepultamentos. O que nós estamos sepultando? O sentido da vida, a esperança da eternidade, a imagem de Deus no homem, sendo declarados mortos e postos na arca. A palavra arca aqui, embora seja chefe, mas também significa aquele caixão deles. Então, toda mentira é uma cidade murada, com um cemitério dentro. Eu contei aos irmãos que eu fui a uma formatura de um dos melhores cursos de direito desse país. E eu poderia dizer o seguinte: a conclusão daquele curso é um diploma de sepultamento. Quem concluiu aquele curso não guardou o coração, foi sepultado para sempre nessa cidade. A retórica, o entendimento, a ciência ensinada ali só tinha um propósito: destruir a ideia de Deus da mente dos alunos. E fizeram isso com uma perfeição tão precisa que nem o nome de Deus foi citado em nenhum momento da formatura e nem o culto de gratidão que toda a turma teve, as minhas 3 turmas de formação superior, todas, ou eu preguei nelas ou eu fui o orador da turma. E nós amávamos fazer isso. Por quê? Porque por trás daquilo que a gente vê, intelectualidade, está um túmulo conduzindo as pessoas, infelizmente, para a morte eterna. Agora, amarre isso às últimas meditações. A razão que confessou, protegeu e se curvou agora caminha por dentro da verdade. O intelecto que se ajoelha é o único que entra para ver. Quem é que realmente sabe da verdade? Às vezes um aluno que não tem 1% do conhecimento do professor, que não leu nem 1% dos milhares de livros que tem o professor. Um doutorado na Alemanha, um pós-doutorado na França, e já escreveu trocentos. Aquele aluno que talvez está começando a faculdade no primeiro dia, de forma prévia, sabe infinitamente mais da verdade do que o professor. Porque o intelecto que se curva já viu
o que tem dentro. Ele sabe que por trás de toda aquela argumentação para formar uma pessoa teoricamente profissional, está forjando o intelecto para se opor a Deus. E a promessa do Senhor está assim na ordem exata. Ele fala que se nós permanecermos na sua palavra, nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Então, permanecer primeiro, conhecer depois e liberdade no fim. O que acontece com as dites, o secularismo? Você primeiro experimenta o conhecimento, você primeiro experimenta aquela estrutura. Você não permanece na verdade. E aí a ordem inverte e o fim é a escravidão. Os sepultados dessas arcas invertem a ordem. Quiseram uma verdade que permanecesse neles, submissa à escolha deles. E a escolha virou lápide, virou um túmulo. Quem permanece na verdade é libertado por ela. Quem faz a palavra permanecer sob si é sepultado com ela. O ponto 2, então, é Arles e Pola, como os túmulos da terra, mas de modo mais amargo. Olha só o que o poema faz dos versos 112 e 117. Assim como em Artes, onde o Rodano estagna, assim como em Pola, junto do Quarnaro, que a Itália fecha e os seus confins banha, os sepulcros tomam todo lugar desigual. Assim o faziam ali por toda parte, salvo que o modo era mais amargo. Dante compara a planície às duas necrópolis, essa necrópole aqui é a cidade dos mortos, mais famosa do seu tempo. Arles fica em Provença e Pola em Istra. Lá tem milhares de sarcófagos cobrindo o chão de perder de vista. O inferno, diz ele, parece com os nossos cemitérios. Salvo que, há uma exceção, que o modo era mais amargo. Nesta ressalva mora o evangelho inteiro. Por quê? O modo é mais amargo. Porque na terra o túmulo é provisório. E a própria língua da igreja confessou isso desde o início. Qual é a palavra cemitério que a gente chama cemitério? Ela vem do grego koimiterion, que é literalmente dormitório. Os cristãos chamavam o local aonde colocavam os seus mortos de dormitório. O português traz como cemitério, mas o grego é literalmente um lugar de dormir. Os primeiros cristãos fizeram isso e batizaram assim porque criam na palavra do Senhor que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Se todos aqueles que estão deitados, que é a posição que se enterra alguém no cemitério, estão dormindo, na linguagem do Evangelho, então ouvirão a voz do Senhor. É uma referência real, literal, à ressurreição dos mortos. Para a fé, todo túmulo é a cama arrumada à espera de uma manhã. Em Dite, o sepulcro não é dormitório, é residência. E ninguém espera amanhã. O mesmo objeto muda de nome conforme a esperança de quem está dentro. Para o crente, a morte é o leito, é a cama, é o descanso. Para o herege, a morte é o endereço permanente da sua condenação. E aqui há uma aplicação que corta os dois lados. Primeiro, isso é um consolo. O crente pode atravessar o cemitério dos seus mortos em Cristo sem o amargo de Dite. Cada sepultamento que a gente faz deveria ser a festa mais alegre da igreja. Porque cada sepultamento é uma pregação da esperança do reencontro, da esperança da ressurreição dos mortos. Então, para o cristão, o sepultamento, embora dor por causa da saudade, mas é um momento de expressar a grande alegria do cristão de saber que é um até logo. Por quê? Porque voltaremos a viver. Aquela terra, então, é dormitório. E a diferença aqui é doutrinária. Paulo diz, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque a morte não é o nosso fim. O segundo é um alarme, é uma advertência. Há um jeito de viver que já é morar no túmulo com o coração. É existir sem a eternidade, e muitas das pessoas não têm ela em seu coração. A morte como ponto final e a vida como corredor até lá. Não é isso que prega a filosofia realista? De que tudo isso termina com a morte. Embora de forma filosófica pareça
Mas não é a verdade. Por quê? Porque a morte só é o primeiro passo de uma porta que realmente entra. Ninguém vive enquanto vive. As pessoas vivem depois que morre. Ou vivem para a glória de Deus, ou vivem sem ela. Porque o viver após a morte é eterno. O viver aqui é passageiro. Então, qual é a verdadeira vida? É a vida após a morte. Ou a vida do arrebatamento. Então, há uma diferença gloriosa entre a Campina de Dite e as campinas da história. Na história, Deus ainda envia profeta. Ezequiel é enviado a um vale de ossos sequíssimos. E Deus perguntou para ele: viverão estes ossos? Ele diz: Senhor, tu sabe. Então ele profetiza, e o profeta pregou, e eles voltaram a viver. Em Dite não entra pregador, mas na nossa cidade entra, e nós somos esses pregadores. A Campina que todos nós atravessamos todos os dias com túmulo de pessoas que estão espiritualmente mortas, na escola, na empresa, numa família sem Deus. Aqui não é uma paisagem, é Deus colocando diante de nós um púlpito para pregar. Então veja, todos nós precisamos entender isso. E note o que acontece nesses dois cemitérios de Arles e Pola. Eles tinham o que Dite zomba, beleza. Nobreza de pedra, lavrado, porque ela tem muitas pedras cravadas, obra de grandes artistas da Idade Média. É uma arte tumular admirável, linda, muito bela. O mundo sempre soube enfeitar a morte. Mausoléus, mármores, flores, eufemismo. Por quê? Já que eles não podem vencê-la, decidiu então decorar a morte. Já a fé faz o oposto. A fé não enfeita a morte, a fé esvazia a morte. E ainda lhe faz deboche santo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. Veja, a gente precisa ter o cuidado desse tipo de espiritualidade que apenas embeleza o túmulo. É o consolo estético para uma derrota aceita. O evangelho não é um paisagismo de cemitério, é uma ordem de despejo. Estamos ali por um tempo passageiro. E veja o que Jesus fez diante de túmulos. E não há contraste maior com Dite. Primeiro, ele chorou diante de um. Sabia que a morte é inimiga, não amiga dos seres humanos. Mas ele nunca saiu de um funeral sem esvaziá-lo. Por exemplo, ele parou o cortejo de Naim e devolveu o filho à viúva. Ele entrou no quarto da filha de Jairo e a levantou pela mão. Diante de Lázaro, ele mandou tirar a pedra e chamou o morto pelo nome em João capítulo 11. 3 funerais cruzaram com Cristo e nenhum deles terminou em sepultamento. O cortejo que se encontra com o Senhor da vida nunca chega ao cemitério. É esta a diferença entre a Campina de Dite e qualquer campina onde Cristo entra. Túmulos definitivos, onde ele passa, torna-se em túmulos provisórios. O terceiro, o fogo e as tampas erguidas. Olha o que diz os versos 118 a 123 do poema. Pois entre os túmulos chamas estavam espalhadas, pelas quais eles ardiam tão acesos, que ferro mais não pede arte alguma, e as suas tampas estavam todas erguidas, e deles saíam tão duros lamentos, que bem parecia de míseros e feridos. 3 detalhes aqui e nenhum deles é decoração. Primeiro, o fogo. Entre as arcas haviam chamas que deixavam em brasas, mais do que o ferro pede em arte alguma. Ou seja, o fogo que estava ali era algo extremamente poderoso, não era um fogo comum. Nenhuma forja que ele havia visto na vida tinha aquela grandeza e força como tinha aquele fogo. E aqui há uma inversão da lente bíblica. No Pentecoste, o fogo desceu em línguas para dar a verdade, para trazer a vida e a bênção. Aqui o fogo cerca a eternidade e os que torceram a verdade. Veja, aqui é o Pentecoste invertido. O mesmo elemento que coroou os que receberam a palavra, consome os que a corromperam. A palavra de Deus é fogo, como está em Jeremias. E o fogo não deixa ninguém neutro. Ou ele te consome, ou ele te acende. Ninguém sai da palavra na mesma temperatura que entrou.
Aqui o ferro esconde outra lição. É fogo além do ofício. Aqui o fogo não tempera a lâmina, não funde o metal, não fabrica absolutamente nada. E aqui está a diferença entre os dois fogos da Escritura. O fogo de Deus sobre os seus filhos é o fogo do fundidor. Por quê? Porque se assemelha àquele fogo da fornalha que purifica a prata. Aqui o fogo é algo que se apresenta sentado, atento, com propósito e com fim, para que a fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, seja provada. Agora, o fogo de Dite não tem fundidor sentado ao lado, nem ouro ao final. Ele arde por arder. Veja, ele está ali para trazer juízo. E a temperatura é maior porque ela tem propósito, ela tem prazo, ela está ali para poder funcionar eternamente. Talvez um precedente exato disso é o fogo que sai do altar e queima Nadab e Abiú. Aqui é a lei em miniatura. Quem traz fogo estranho ao altar é respondido por fogo verdadeiro. A heresia é exatamente isto. É fogo estranho no altar da doutrina. Ardor, brilho, espiritualidade, mas que Deus não ordenou. E veja, o fogo que Eleazar trouxe, mais o seu irmão, era fogo igualzinho o fogo que estava no altar. A mesma propriedade, a mesma luz, o mesmo fulgor. Só que um era fogo estranho e o outro era fogo consagrado. O que mudava neles era o coração deles, porque um não seguia os ritos normais orientados por Deus, o outro sim. É uma palavra que o homem fala e Deus não deu, é uma palavra que o homem fala e Deus deu. É a mesma palavra, o problema está na origem dela. Tiago descreve a língua do falso mestre com o vocabulário exato dessa cena. A língua é também um fogo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O heresiarca passou a vida inteira incendiando almas com a língua, e o apóstolo revela a origem daquela chama, o inferno. Pois no fim o fogo volta para casa. A cama de quem incendiou doutrinas é feita de incêndio. Por isso a linguagem de Dante é muito rica. Não foram isso que eles fizeram. Por isso os túmulos, por isso o fogo, para mostrar a inversão do pecado. Aqui a pena não importa, um elemento estranho devolve o próprio. Vigie a sua língua de mestre, de pai, de mãe, de líder. Por quê? Todo fogo que sai dela ou vai aquecer alguém ou vai queimar alguém. E um dia volta para quem emitiu aquela chama. Segundo, as tampas erguidas. Os sepulcros estão abertos, mas não abertos para a saída, abertos com a boca de quem geme. O próprio poema explica isso mais à frente, porque estas tampas serão seladas para sempre depois do juízo final. Elas estão abertas enquanto a história corre, fechada quando ela termina. Aqui há um detalhe, e o detalhe de Dante aqui é uma trombeta. Existe um prazo. Hoje a tampa da história ainda está erguida, ainda há voz, ainda há aviso, ainda há o hoje. Por isso o texto diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque agora está o tempo de crer, o tempo aceitável, o tempo do dia da salvação. Vem o dia que o que agora é, acaba e o selo lacra tudo. Tudo o que precisa ser resolvido com Deus tem endereço no seu calendário. E isso se chama hoje. E talvez não há perigo maior do que as pessoas estão passando. Ninguém sabe a que horas esse hoje termina. O rico da parábola passou décadas planejando a sua aposentadoria. Já ouviu aquela pessoa? Pastor, eu me planejei para me aposentar com 40 anos. Essa expressão me faz tremer de medo. Significa que aquela pessoa passou a vida inteira trabalhando para poder juntar dinheiro e depois usufruir daquilo. Aqui ele não era um ateu, ele era um adiador. E o adiamento é a heresia mais praticada no nosso mundo. Ela não nega nenhuma doutrina, ela apenas empurra a decisão de hoje para amanhã.
A tampa erguida não é a garantia de prazo longo, é a misericórdia de um prazo que ainda está aberto. Quem tem contas com Deus e agenda para acertá-las depois, está apostando na eternidade, num calendário que não é seu e que você não tem controle dele. E diga de passagem, irmãos, a maioria das pessoas estão agendando a sua mudança para amanhã. Está todo mundo achando que daqui a um momento ela vai começar a orar. As pessoas nunca estão fazendo hoje. Elas chegam no culto como de domingo, como Deus me deu uma palavra extremamente pesada, e ela disse, eu entendo isso. Mas na segunda-feira ela esquece tudo que ela ouviu. Por quê? Porque ela não deixou aquilo tocar realmente o seu coração. A palavra é hoje, então eu paro tudo para fazer isso que deve ser feito. Terceiro, os lamentos. Das arcas não sobe um único argumento, só suspiros. E o texto diz, de miseráveis e feridos. Em vida, a heresia é loquaz, é capaz, ela é pública, ela debate, ela é argumentativa, ela é científica, ela é teológica, ela é profunda, ela é argumentativa, ela é dialética, ela é poderosa e ela chama atenção. E normalmente a heresia ganha muito mais adepto do que a verdade. Mas veja, ela enche auditórios e instantes. A maioria dos livros publicados nessa nação, se você for tirar tudo que há nele, você não tem 10% de verdade pura e cristalina das Escrituras. Mas você chega na casa de um crente, ele tem lá 40, 50 livros, e às vezes eu olho para aquilo e eu fico impressionado, porque de 20 livros, 1 ou 2 é que realmente valeria a pena ser lido. O resto só o estragou e o tornou defeituoso. Na eternidade, perde a tese, perde a dialética, perde o argumento e conserva o gemido. Lá dentro, nenhuma das doutrinas que os sepultou é defendida por eles mesmos. Toda voz que se ergue contra a palavra tem data para virar lamento, suspiro e dor. 4, aqui estão os heresiarcas, o pecado de escolher contra a vontade. E eu, mestre, que gentes são estas? Que sepultadas dentro daquelas arcas, se fazem ouvir com dolorosos suspiros. E ele a mim, aqui estão os heresiarcas, com seus seguidores, com toda a seita, e muito mais do que crês, estão as tumbas carregadas. Semelhante aqui, com semelhante é sepultado, e os monumentos são mais ou menos quentes. Definamos aqui primeiro a palavra com precisão. Heresia. O grego aireses, escolha, não é uma dúvida honesta. A dúvida é alguém que vai buscar a verdade e Deus aceita isso. É aquele pai, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A heresia não é ignorância, porque quem é ignorante se ensina e a pessoa aprende. A heresia é outra coisa. É a escolha obstinada contra a verdade revelada. É a tesoura na mão sobre a Escritura. A expressão tesoura aqui é quando você faz o corte. É como a gente faz no vídeo hoje. Você pega aquele vídeo e faz o corte. Essa parte é boa, essa parte é forte, interessante. Essa cultura de corte faz a gente fazer isso, e eu vou pregar um sermão sobre isso de forma prática, porque não há uma figura mais fantástica do que essa. Todo crente é um crente de tesoura na mão. Ele corta o que ele crê. Essa parte que eu aceito. Não, o pastor exagerou. Não, essa aqui sim, essa aqui não. E todo mundo que tem uma tesoura na mão está condenado a perder a vida eterna. Escute-me. Os verdadeiros filhos de Deus ouvem toda a palavra de Deus. E aqui há um problema. Por quê? Porque as pessoas estão com tesoura na mão, cortando a Escritura, cortando o que desagrada, guardando o que convém. Os antigos definiram isso de pertinácia. É o endurecimento do coração. É não errar, mas insistir no erro depois de ser confrontado pela palavra. Tomás de Aquino fixou a régua que os comentadores repetem. Se não é pertinaz na sua descrença, não é herege. É apenas um homem em erro. Ou seja, o herege não é o que pergunta, é o que já decidiu em que ele vai crer. Não, eu acredito assim, eu penso assim. Irmãos, muito raramente eu consigo conversar com pessoas em que a palavra de Deus por meio de mim flui.
É muito raramente. E olha que eu converso com... Hoje não, porque eu estou muito atarefado com tantas coisas. Mas eu cheguei aqui na igreja 1h e já fui embora às 5h. A cada 1 hora por pessoa. Eu vou dizer que dessas 15, 20 pessoas que eu atendi nesse tempo, talvez 1 ou 2, a palavra de Deus por meio de mim fluiu na vida delas. Por quê? Porque as pessoas entesouram, elas cortam. Os cortes, opa, essa parte eu vou colocar. Então a gente faz corte nos vídeos. Por isso que nesse livro Babel, eu tenho mostrado que essa estrutura está forjando um novo cristianismo. É um cristianismo de corte, de efeito, de edição, de filtro. Porque nós não queremos toda a verdade. Nós só queremos a parte mais emocionante da verdade. Nós não queremos a verdade nua e crua. E isso é um problema. Agora, por que túmulos? O nome do erro, o poema dará adiante. E eu vou explicá-lo mais à frente. Agora veja, Jesus chamou os falsos mestres exatamente disto. Vocês são iguais a túmulos caiados. Por fora, bonitos, mas dentro é cheio de ossos mortos. Dante não inventou a imagem. Ele só removeu a caiação. No inferno, os túmulos não estão pintados. Hoje eu conversei com uma pessoa e disse ela, tudo que você ouviu dessa pessoa é pura aparência. O argumento é bonito, o argumento é científico, o argumento avalia de forma tão preciosa, mas isso é só uma faixa. Porque quem está falando isso para você não tem a mínima condição de falar. Ele não vive nada disso. É gente mal resolvida tentando resolver os outros. Gente que não conhece a Deus tentando ler o coração dos outros e vai dar errado. E a pessoa chega assim, nossa, agora eu entendi. Eu preciso realmente olhar para mim. Não, eu preciso realmente agora cuidar das minhas emoções. Não, agora eu entendi que eu não posso ser governado pelas emoções. Tudo isso é extremamente mentiroso. Nunca foi. A pessoa assim, olha para você, olha para o seu coração, veja quem você é. Olha quanto tempo que você não leva a Deus a sério. Olha a vida que você escolheu viver e acha que agora, por causa de uma dor que você mesmo causou, vai ser ajudado por uma ciência que não alcança seu coração? Porque as pessoas estão atrás, assim, de túmulos caiados, de uma boa teoria, de uma filosofia. Hoje a gente vive um tempo de sepulcros caiados, bonitos, enfeitados, marmorizados, mausoléus, instruídos, e atrai a multidão. Deixa eu ver, a multidão aprendeu isso, a comprar beleza, a comprar monumentalidade, a comprar grandeza, prosperidade, bem-estar. O pastor tem que vender essa ideia de ser bem-sucedido, de mostrar para as pessoas. 99% dos crentes reúnem igrejas dessas que estão literalmente apostasias e elas não sabem que estão caminhando para um lugar que pode não ser o céu. O que na terra circulava como doutor respeitável era sepulcro pintado de branco. Aparece na eternidade como o que sempre foi, sepulcro sem pintura. A heresia já era morte ambulante em vida, vivendo está morta, como está 1 Timóteo 5,6. O inferno não a transforma, apenas tira a maquiagem. E isso dissolve a pergunta ao presente. Quanta pintura, quanto verniz, quanta maquiagem tem na sua religiosidade? O culto pontual, com o rancor intacto, é assim que as pessoas, elas estão na igreja, mas elas têm problema de relacionamento. É incongruente isso, irmãos. Não há condição de você estar no culto e ainda manter problemas de relacionamento. O versículo no perfil no Instagram, mas com acerto de contas pendente. O outro vem para o culto e dá glória a Deus, fala em língua, mas em casa não lê as escrituras. Então Deus não se impressiona com cal. Ele olha o nosso coração. Pedro avisa que também há entre vós falsos doutores que introduzem encobertamente heresias de perdição. Veja, encobertamente, a heresia não entra pela porta da frente com crachá. Eu sou heresia. Paulo chega a nomear os hereges e a heresia deles. Hermineu de Fileto, que vai aparecer aqui no poema mais tarde, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Olha só, como a fé de muita gente pode ser pervertida. E ele compara a palavra deles à gangrena. É quando o sangue não bomba mais nas extremidades, começa a comer tudo. Uma bactéria, o sangue não chega lá, tecidos já vão morrendo,
morrendo, e vai comendo tudo, vai comendo. Tem que amputar braço, tem que amputar perna, porque se não amputar, come tudo. Olha só que coisa absurda. Um ensino falso tem o poder de desconstruir completamente uma pessoa. E sobre quem adultera o evangelho? O apóstolo não faz diplomacia, ele fala assim, ainda que nós mesmos, os apóstolos, porque é possível um apóstolo de Jesus Cristo ensinar uma heresia, ué. É tão verdade que o apóstolo Pedro quase que caiu nessa besteira. Paulo teve que ir lá encarar ele fala, ou mesmo um anjo do céu, e é possível um anjo do céu, né? Esse possível aqui, porque já aconteceu, que é Satanás. Anuncie outro evangelho, que ele fala, se acontecer, seja anátema, maldito. A igreja recebeu ordem a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem ama as almas não pode ficar neutro assistindo as coisas e não pontuar sobre esse veneno. E não pense que essas arcas são peças de museu medieval. As heresias do nosso tempo raramente têm placa na porta. A mais vendida dela usa o próprio nome do Senhor. Paulo descreveu que se alguém vos pregar um outro Jesus, que nós mesmos não temos pregado, um outro Espírito e um outro Evangelho. Outro Jesus com o mesmo nome é o Jesus talismã. É aquele Jesus que só existe para prosperar você. Irmãos, é um negócio, sabe? Você faz uma campanha para as pessoas só receberem bênção, mas não confronta ela em seus pecados, de que só aquela bênção não vai resolver. É o Jesus símbolo, que aprova tudo que esse mundo aprova. Não é exatamente essa tríade, é o talismã, é o conselheiro e o símbolo, o popstar. E as pessoas estão fazendo isso e vendendo uma pompa. Então vejam, João dá o laboratório, ele fala assim, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O teste é sempre cristológico. Quem é Jesus, o que ele fez na carne, o que a cruz é e o que o túmulo vazio significa. Por fim, tudo se decide se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A heresia é qualquer religião que sobreviverá intacta se o túmulo estivesse cheio. Repara aqui os 3 detalhes da resposta de Virgílio. Cada uma prega sozinha. Primeiro, com seus seguidores. Escute-me. O heresiarca não é sepultado só. A arca dele é coletiva. O erro de púlpito não cai como pedra. Ele cai como alavanche. Se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova, disse Jesus. Tiago treme diante do ofício e fala assim, não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Quem ensina carrega gente na própria sentença, ou para a glória, ou para a arca. Segundo, muito mais do que crês estão as tumbas carregadas. Veja, aqui o erro é mais povoado do que a nossa ingenuidade calcula. E a verdade é sempre assim. Jesus disse que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E estreito é o caminho que conduz à salvação. E espaçoso, e muitos são os que entram por ela. Escute-me, popularidade nunca foi selo de verdade. Você nunca vai ver uma igreja que prega a verdade lotada de gente. Isso não existe em lugar nenhum da história e em lugar nenhum do universo. Por quê? Porque as pessoas não toleram a palavra de Deus. Se eu pregar isso numa igreja midiática, como eu prego aqui, lendo o sermão, explicando, as pessoas não têm paciência de ouvir, porque estão viciadas em vídeos curtos, em cultos cinematográficos. Então perdem a capacidade de sentar e de ouvir. Essas pessoas jamais iam tolerar Paulo pregando. Houve um sermão dele que começou às 6 da noite e acabou às 6 da manhã. Quem é que vai ouvir um pregador pregar 12 horas? O sermão mais poderoso da nossa história, que é o chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, durou quase 3 horas. E lido com lampião na mão e lendo aquilo. Nós não estamos acostumados. Essas pessoas jamais suportariam Jesus sentado, ouvindo longe, som ruim, baixo, tinha que ficar muito em silêncio. Todo mundo amontoado, sentado no chão ou em pé, pregando o dia todo. Não ficaria. Grande parte dos crentes da nossa igreja não suporta ouvir um sermão da quarta-feira. Isso é uma evidência clara que essas pessoas ainda não estão maduras ou não conhecem a Deus. A popularidade nunca é selo de verdade. Não estou dizendo que não existem igrejas grandes fiéis, não é isso que eu estou dizendo, que naturalmente as pessoas não querem
isto para suas vidas. Então veja aqui, multidão nunca foi endosso do céu. Se você mede a doutrina pelos números de adeptos, e a gente precisa ter cuidado com isso, então se prepare para surpreender com o peso das arcas, porque lá tem muita gente. Terceiro, o mais atual. Semelhante aqui com semelhante. Olha a expressão. Gente, o Espírito Santo é fantástico. Por que eu estou dizendo isso? Porque Dante era um profeta, ok, irmãos? Ele era um piedoso. Eu vou pregar mais à frente, vou mostrar aqui o joaquinismo. Foi um evento de manifestação de dons espirituais, que Joaquim Fiore foi o líder desse movimento de avivamento no século XII e XIII. E o Dante cresceu amando esse tipo de oração, de jejum, de buscar isso. Então o Dante tinha o dom de profecia. Ok? Agora veja, semelhante aqui com semelhante é sepultado. Cada seita jaz consigo. Túmulos de Dite são as câmaras de eco eterna. O que é a câmara de ecos eterna? É o nosso WhatsApp de hoje, irmãos. É o nosso Instagram de hoje. Paulo descreveu o mecanismo 19 séculos antes. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O texto aqui, não sofrerão, suportar. Porque realmente não é uma coisa fácil. Mas tendo comichão, ou seja, alegria, sorriso, morrendo de rir, engraçado, aquela coisa nos ouvidos, vão amontoar, vão seguir muitos doutores conforme cada um deseja, cada um os seus pecados, concupiscências. Em vida, o herege cura a comichão cercando-se de quem concorda. Na eternidade, ganha exatamente o que mostrou, a companhia perpétua da própria opinião. O inferno de Dante não inventou a câmara de eco, apenas a tornou definitiva. O algoritmo faz hoje, em vida, o que a arca fará na eternidade. Agrupa semelhante com semelhante. Seguidores que só se confirmam. Likes que recompensam a opinião já formada. Compartilhamentos que blindam contra toda voz dissonante. Escolher a quem seguir já é escolher a companhia da própria eternidade. Eu vou reler isso aqui. Escolher a quem seguir já é escolher a companhia da própria eternidade. E diga de passagem, essa regra é para a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos seguem a gente cujo comportamento desonra a Deus. Tem gente, irmãos, que nunca errou em nada na conduta moral, mas o like dele compra tudo que a pessoa é. Você não consegue distinguir uma pessoa que faz uma ação boa em uma área, mas é má em todas as outras. Não dá para curtir um item da vida dele e desprezar o resto. O like é você aprovando aquela conduta. E pior, esses likes sempre se repetem. Veja aqui, e os monumentos mais ou menos quentes selam a justiça. Por quê? Porque aqui há graus. Lucas 12 mostra isso. O servo que soube a vontade do seu senhor será castigado com muitos açoites, mas o que não soube, com poucos. Ou seja, ninguém é julgado por atacado, cada um tem a arca com a sua temperatura. E o tom com que Paulo trava isso também é a doutrina. Ele fala, aos presbíteros de Éfeso, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ele fala, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um. Primeiro, lágrimas. Por quê? Porque o combate à heresia que não dói ainda não é bíblico. Vira esporte de internet, caça por prazer, ortodoxia sem entranha. Não é isso na internet, é os debates mais fúteis. Irmãos, eu não dou uma única palavra na internet, a não ser que o Espírito Santo me diga, faça. Não me importa o que esteja acontecendo, eu não dou a minha palavra. Primeiro que eu não conheço a estrutura. Segundo, eu não sou chamado por Deus para fazer isso. Mas eu prego toda a verdade de Deus. Então, naquilo que eu prego, estou dizendo tudo quanto todo mundo precisa ouvir. O padrão apostólico une as duas coisas que raramente andam juntas. Intransigência com o erro e lágrima pelo errante. Quem só tem a intransigência queima gente, quem só tem lágrima deixa o veneno circular.
Paulo tinha as duas, e por 3 anos ele fez isso dia e noite. 5, virada à direita, o rumo do peregrino entre os túmulos, os versos 132 a 133. Olha só, e depois que a mão direita se voltou, passamos entre os martírios e os altos muros. O canto fecha com um gesto interessante. Vigílio vira à direita no inferno, e lá no inferno quase tudo desce, tudo é à esquerda, mas aqui é uma exceção raríssima. Aqui, essa mudança de rumo é uma mudança deliberada. Ninguém atravessa um campo da heresia no piloto automático. Vê a rotina. Passam entre os martírios, entre aqueles que estão mortos lá, que estão nas arcas, e os altos muros. Entre os túmulos do erro e a muralha, sem parar em nenhum túmulo. É o retrato do crente no mundo cercado de arcas ardendo de todo lado. Ele atravessa e ele não se muda para nenhuma, como peregrinos e forasteiros. A gente está de passagem e não residentes sepultados. E a mudança de rumo tem endereço. Você precisa aprender a passar direto. É do grupo que zomba a fé. E aqui tem um preço de não pertencer. É a roda que sempre termina desonrando a verdade, que você precisa se levantar para que ela não continue na sua presença. A proposta que a gente recebe o tempo todo de crescer de tantas as formas e torcendo ou desonrando a palavra de Deus, diante disso, a gente deveria se virar, mesmo que não seja confortável. E aqui um princípio governa tudo. A fé é um depósito recebido. Ela não é uma obra autoral. Por isso, Paulo diz que nós temos que guardar o bom depósito. Ele fala que do dispenseiro exija-se uma só coisa, que cada um se ache fiel. Ou seja, nós somos correios, nós somos carteiros, nós não somos autores da verdade. O heresiarca, o cara que prega a heresia, é o carteiro que abriu a carta lacrada pelo sangue do filho e a reescreveu. Ninguém tem procuração para editar a carta que só deveria entregar. E o nome da doutrina verdadeira já é sã, ou seja, ela é saudável contra a heresia que corrói ou roerá como gangrena. Guardar a doutrina é saúde pública da alma. Mas se o pastor ou qualquer um de nós tolerar veneno por medo de parecer duro, é um médico que libera a gangrena por delicadeza. Agora, vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, em que ponto você já pegou a tesoura? Porque a regra é essa. Ela raramente começa no seminário. Ela começa no versículo que incomoda. É onde a Escritura discorda de você, do seu dinheiro, da sua sexualidade, do seu orgulho, do seu rancor, do seu egoísmo, é que você cede. O problema é que aí você põe a sua tesoura. A fé que só contém o que você já aprovaria não é fé, é espelho do seu coração. E se a sua Bíblia nunca diz não a você, então quem está falando nela é você mesmo. É aqui que está a grandeza do processo devocional. Outro dia eu conversei com uma pessoa, eu assim perguntei: você está conseguindo fazer o seu devocional? Nossa, pastor, nenhum dia eu falto. Eu disse: não tem uma coisa errada com esse processo. Porque é humanamente impossível, irmãos. Escute-me, é humanamente impossível uma pessoa que verdadeiramente faz o devocional e continua a mesma coisa. Não há possibilidade alguma nesse processo. Primeiro, ou está lendo de forma rápida demais, lendo por obrigação. E eu perguntei assim: e aí, você consegue ler e meditar? Nossa, pastor, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu já sei que 2 coisas é verdade. Ou ela está mentindo, ou ela está lendo a si mesma. Todos os dias que eu pego para ler a Bíblia, às vezes de manhã eu sento, depois nem consigo acabar, que alguém me chama, depois eu chego aqui e termino. Olha só, eu começo a ler o texto, eu não consigo chegar na metade do texto sem estar tremendo, sem estar triste. Porque o texto tem uma dinâmica poderosa pela ação do Espírito Santo. Então, um crente verdadeiro, quando lê as Escrituras, é por isso que ele precisa estar mais descansado para fazer. Porque se ele não fizer isso, ele não vai ser tocado por ela. Aí eu pedi a ela assim: o que você aprendeu da leitura de hoje? Nossa, aprendi que Deus é conosco, que Deus nos faz triunfar. Eu falei: você está lendo a si mesma. O texto de hoje só tem paulada contra a gente. Segunda, pelo que você escolheu seus mestres? Pela verdade ou pelo comichão? Normalmente, escute-me, normalmente nós escolhemos as pessoas porque nos agradam. Porque nós não somos confrontados, e confrontados severamente
pessoas que não contrariam os nossos pecados favoritos, mestres que só confirmam que não é mestre, é um eco contratado. Você está contratando alguém para falar o que você quer ouvir. Veja, Tiago diz que quem ensina responde pelos que carrega. A gente precisa escolher mestres que temem esse juízo. E não é isso que está nos impulsionando. Nós constantemente estamos escolhendo aqueles mestres que a voz é agradável, que está sempre mexendo na nossa autoestima. Terceiro, com quem você está se sepultando? Semelhante com semelhante. A companhia doutrinária que você escolhe hoje é a arca que você está mobiliando para morar na eternidade. Se todo o seu círculo, pessoas, canais, leituras, apenas devolve a sua voz amplificada, você não tem comunhão com Deus, você tem um eco. A Igreja de Cristo foi desenhada para o contrário, um corpo onde o olho precisa da mão que ele não escolheu. Onde a palavra tem licença para contrariar todo mundo. E eu preguei aqui na sexta-feira da reunião mostrando que a principal razão do culto é para a gente receber paulada. Então, com quem você está se sepultando? Você está sendo confrontado com a palavra de Deus? Você está sendo confrontado com as Escrituras? Ou você está confirmando? Concluindo, o trecho mostrou a cidade por dentro, fachada de fortaleza, campinas de sepulcros e o fogo invertido. As tampas com prazo, os heresiarcas com seus seguidores e a escolha contra a verdade sepultada com a própria companhia. Veja, e a ironia que o Evangelho responde. Os que negaram a vida eterna ganharam túmulos eternos. Com essa campina inteira, o Senhor Jesus levantou uma pergunta em João 11, 25 e 26. Ele disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca mais morrerá. E ele pergunta: crê tu nisto? Por quê? O Senhor não disse, eu ensino a ressurreição, eu sou, mostrando que doutrina não se discute, a gente encontra a pessoa certa. E é por isso que a fé não teme o campo das arcas. O seu fundamento não é uma tese que se defende, ela é um túmulo que se visita, porque ele está vazio. E o fecho é sempre na cruz, e dessa vez no sepulcro. Por quê? Há um único sepulcro aberto na história e não geme. O da manhã da Páscoa, o da ressurreição. Em Dite, as tampas erguidas deixam sair lamentos, gritos de dor. Em Jerusalém, a pedra removida deixou sair um anúncio: não está aqui, pois já ressuscitou dos mortos. Todos os túmulos abertos do inferno estão cheios. O túmulo aberto do Evangelho está vazio. E é exatamente por estar vazio que ele prega a nós nesta noite. Cristo desceu à morte com a verdade inteira no corpo. E aprovou não com argumento, mas com a ressurreição do corpo. E por isso ele foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos. A heresia sempre termina no caixão lacrado. A fé começa na pedra rolada. E hoje você precisa fazer uma escolha. Ou você crerá em toda a Escritura e na verdade pregada da palavra de Deus, ou você terá mãos de tesouras. Se você fizer assim, o fim pode ser muito triste. O único de onde alguém saiu para nunca mais morrer é de onde ainda hoje sai, viva, a voz que pergunta: crê tu nisto? Esta é a pergunta mais importante da noite. Você crê nisto que eu preguei aqui? Você crê naquilo que eu preguei domingo para os pais? O quanto Deus está irado com os pais? E quanto o juízo de Deus se aproxima de um jeito terrível sobre os pais? Você acredita que a sua vida precisa ser vivida com fé, com pureza, com santidade? Porque se você crê, você vai parar de viver assim, ué. Você vai valorizar o culto, as orações, a palavra, o amor. Você vai parar de ouvir mentira dos outros, lamúrias dos outros. Você vai parar de ser linguarudo, avaliando os outros, falando o que não deve. Por quê? Porque se não mudar de vida, o nosso futuro é o cemitério eterno. E, na verdade, o inferno.
Senhor, nós te louvamos nesta noite, que a tua graça nos ajude. Ajuda-nos a crer, Senhor. Será mesmo, Senhor, que todos nós cremos em tudo? Porque a maioria de nós tem tesouras nas mãos. Faz o corte daquilo que crê, daquilo que vive, daquilo que acredita, daquilo que aceita. Deus nos livre das mãos de tesoura. Deus nos livre da heresia. Deus nos livre de compartilhar coisas daqueles que não honram ao teu nome. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém.